Uhum. Agora, Douglas, pô, você tem 31 anos, cara, novão, Sim. né? E eu queria saber de você, como que foi esse teu despertar aí da militância? Como que nasceu aí essa indignação, essa fúria? Porque a maioria das vezes, pelo que eu converso com os políticos, né? Esse desejo, esse chamado, esse propósito, eles, na maioria das vezes, nasce por uma indignação. Certo. Né? E como que despertou esse teu lado político? Foi uma orientação? Foi o teu pai? Foi a tua mãe? Ou foi alguma coisa que você percebeu, que você viu, uma injustiça? Como nasceu o Douglas militante? Beleza, você quer saber o Douglas militante no sentido pessoal ou o Douglas militante, pô, tá acontecendo isso no Brasil, preciso fazer alguma coisa? Pode falar dos dois. Dos dois? Beleza. Porque um acaba levando o outro, na verdade. Eu sofri muito bullying. O que me trouxe pra política foi o bullying. Legal. Eu dou graças a Deus que eu sofri bullying a vida inteira. Se eu não tivesse sofrido bullying, eu jamais teria me despertado e reagido e sido aquilo que eu sou hoje, tá entendendo? Durante o ensino fundamental, meu pai e minha mãe tiveram que me trocar de escola no mínimo 8 vezes. E eu sei mesmo? falar pra você o nome de todas as escolas que eu já estudei, tanto escola de ensino municipal como ensino estadual. Sabe quando foi que a minha vida começou a mudar? Quando pela primeira vez eu reagi. O moleque veio me encher o saco na escola, não tô falando pra fazerem isso, por favor não ajam com violência, apenas se defendam, legítima defesa. O moleque veio me encher o saco na escola e eu derrubei ele de cima da escada, né? Depois disso, no dia seguinte, nem olhava pra minha cara, passava longe, me tratava com todo o respeito do mundo. E aí eu percebi que se eu reagisse, que se eu não permitisse que as pessoas me humilhassem, isso não iria acontecer comigo. Eu ia ser respeitado, eu ia ter respeito. E eu comecei a levar isso para todos os aspectos da minha vida. Todos os aspectos da minha vida. Eu não sabia me comunicar com as pessoas, eu tinha medo de falar com as pessoas. Porque quando eu falava com as pessoas no passado, quando eu tinha lá na 5ª, 6ª série, eu sempre estudei muito em escola de favela, eu gostava muito de acompanhar tudo quanto era coisa de nerd, e o pessoal sempre me zoava muito por causa disso. Me zoava como se o amanhã não fosse existir. Eu era sempre o último a ser escolhido quando tinha time de futebol, tá ligado? Quando tinha, na hora do intervalo, o pessoal ia jogar futebol, na hora da educação física, porque hoje, escola pública é só, na educação física é só futebol, mais nada, né? E aí eu era sempre o último a ser escolhido, o último a ser marginalizado para todos os aspectos da minha vida dentro da escola pública, até eu começar a reagir para esse tipo de coisa. E eu tinha medo de voltar a ser como eu era antes, as coisas que eu sofria antes. E eu reagia a tudo e qualquer tipo de ameaça que eu sofria, tanto na sala de aula como em qualquer outro lugar, principalmente por parte dos professores. Então eu começava a trocar ideia com as pessoas que estavam ao meu redor, comecei a ter mais confiança no meu discurso, comecei a melhorar a minha oratória. Eu disputei a chapa, eu nunca vou esquecer, estudantes de plantão. Eu tava na 8ª série, eu entrei numa chapa de 6ª série, todo mundo da 8ª série olhava e falou, mano, o que você tá fazendo aí? Eu falei, não, eu vou entrar aqui porque vocês são tudo com ego pra cima e eu quero fazer essa galerinha aqui ganhar. Eu, o único de 8ª numa chapa de 6ª, chamada estudante de plantão, entrei por sala a sala, chamando voto por voto, trocando ideia com o pessoal, consegui fazer vencer a chapa estudantes de plantão naquela época. E os professores, eles vinham atrás de mim porque eles viam que eu tinha facilidade de trocar ideia com o pessoal. Na 8ª série? Na 8ª série. Eu tava na 8ª série, numa chapa de 6ª série. Que a composição das chapas era mista. Você não precisava ser só de 8ª série. E a minha chapa, a maioria esmagadora era de 6ª e só eu tava lá de 8ª. E os professores, eles iam trocar comigo porque eles queriam que eu usasse a minha influência enquanto presidente de chapa para poder organizar alguns atos a favor do sindicato de professores dentro da escola. Era MF Conde Pereira Carneiro, a escola municipal. É daqui de São Paulo? Aqui de São Paulo. Fica na zona sul de São Paulo, perto do Shopping Interlagos. Fica bem atrás ali do Shopping Interlagos. E eu bati o pé, falei, nananina, não. O que a gente tá aqui é para reivindicar coisas como, por exemplo, o que um estudante de 8ª série vai conseguir melhorar dentro da sua escola? Tá, legal, vamos mudar aqui a música que é tocada na hora do recreio, entendeu? Vamos reclamar aqui sobre a questão da merenda, que tá vindo muito só arroz, feijão e frango. Vamos aqui tentar melhorar, trazer uma coisinha a mais. O acesso aos computadores para os estudantes. Era esse tipo de coisa que eu tinha que brigar. Não para trazer professor aqui, para querer representar aumento salarial, sindicato. E eu arrumava treta com os professores por causa disso. Aí
esse nível de briga começou a reagir também no ensino médio, porque tudo que o professor falava eu queria rebater, eu não aceitava calado, porque eu sempre trazia essa semente de que se eu ficasse quieto, o que ia acontecer comigo? Eu ia me ferrar, porque eu sempre tive essa experiência horrível no passado, que eu tinha medo de reviver novamente. Então eu sempre reagia, todas as coisas que iam acontecer, não reagia. Na universidade, meu parceiro, a professora queria ensinar a República de Platão. Você já viu lá, República de Platão? Queria ensinar a República de Platão com Marilena Chauí. Como é que você vai ensinar a República de Platão com Marilena Chauí? Aí a professora queria, era de ciência política, né? Tava no curso de Direito, no primeiro ano de Direito. A professora queria ensinar aquilo. Eu falei, professor, não dá. Foi por quê? Porque não dá. Essa mulher, ela não tem o tico e o teco ligado muito bem, entendeu? Aí o pessoal começava a reclamar da sala, principalmente o pessoal do Grêmio Estudantil. Ah, lá vem um reacinha. Olha lá, um reacinha. Não sei o que, um reacinha. Até o dia que eu tive que trancar o curso, porque tinham 15 pessoas da UJS me esperando pra conversar na porta da faculdade aquele dia. Aí eu falei, quer saber? Já que é pra poder chutar o pau da barraca e abraçar de vez essa questão de sempre estar reagindo, nunca baixando a cabeça, então eu vou fazer do meu jeito. Né, tranquei o curso e comecei a ir atrás deles para poder encher o saco aonde? Nas audiências públicas, nas câmaras municipais, nas universidades. Já que eles me encheram o saco a vida inteira porque eles queriam que eu fizesse coisas que eu não queria fazer porque não era o correto, agora quem vai encher o saco deles sou eu. Foi aí que eu comecei a me interessar por política, porque eu sempre coloquei na minha cabeça, meu parceiro, se tem uma coisa que eu defendo, é a liberdade das pessoas escolherem o que elas quiserem. Você não pode querer impor a sua vontade sobre ninguém. E o que mais me dava raiva era quando o professor queria impor essa vontade. Tá entendendo? Você tem que ser assim, você tem que ser assado. O pessoal do movimento estudantil, você tem que ser assim, a gente tem que defender... Não tem! As pessoas têm que ter liberdade para fazer o que elas quiserem, ponto final, entendeu? E eu percebi que se a gente não reagisse a isso, tava muito ferrado. Principalmente no meu caso, que eu já trouxe isso desde criancinha. Foi por isso que eu acabei me envolvendo na política. Com 14... Olha só como é que é o propósito, né? Como é vocação. Sim. Pô, 14, porque a conta que eu faço é 8ª série, 14 anos. Sim. 14, 15 anos. Você já era presidente de chapa. Era, né? De chapa. Pra defender uma melhoria ali, mesmo que seja uma música diferente na hora do recreio, mudar o cardápio. Se dependesse de mim, eu comeria arroz, feijão e frango todo dia. Verdade. Todo dia, pra mim, tranquilaço esse cardápio, tá? Sem mas assim, cara, é muito interessante você ver como que a vocação ela vai aparecendo mesmo sem você ainda saber o que é. Sim. Pô, na 8ª série, eu não fazia ideia na 8ª série o que eu ia fazer, mas olhando um pouquinho o meu passado faz muito sentido com o que eu tô fazendo hoje. E aí, o Douglas, você trancou e se dedicou à questão mais política. Eu tinha que me dedicar à questão política, porque assim, as pessoas sempre me perguntavam, Douglas, você quer ser candidato? Você quer ser candidato? Eu não queria ser candidato. Eu nunca quis ser candidato a nada. Eu não queria ser político. Por quê? Porque a partir do momento que eu escolhesse ser político, eu teria que abrir mão de uma liberdade que eu tenho, que é poder ofender. Sinceramente, se você for olhar pra mim e falar assim, Douglas, qual é a sua maior liberdade hoje? O que te desestressa? É poder ofender. Porque eu não consigo, sinceramente, olhar pra um ser humano que olha a questão de segurança pública, por exemplo, que é a que mais mexe comigo, é a que mais eu tenho sensibilidade com isso daí. E ver a questão de segurança pública de um ser humano que assassinou uma família inteira e você ainda tem a audácia de querer defender aquele dito cujo com mais direitos humanos a ele, enquanto aquela família está sendo largada, enquanto os parentes daquela família estão largados, enquanto as pessoas estão precisando de uma ajuda do Estado, nem que seja para olhar para cara e falar, sinto muito, meu filho. Então eu tinha que colocar aquilo para fora de alguma maneira, né? E não era só usando a minha oratória, mas eu tinha que ofender, tá entendendo? E eu sabia que dentro da política eu não podia ofender, entendeu? Eu sabia que se eu chegasse dentro de uma universidade de São Paulo, por exemplo, eu podia falar o que eu bem entendesse, que não ia acontecer nada comigo. Mas na política era diferente, né? Mas de tanto me encherem o saco, né? Falando, não, vai lá, vamos trabalhar nisso aqui, a gente consegue, você tem entrada com a população, o pessoal gosta de você, eles te escutam, você tem empatia pra isso daqui. Eu falei, beleza, então vamos lá. Acabei indo, né, mas não era uma coisa que eu queria, que eu objetivava, tanto é que na primeira eleição eu fui eleito,
né? Quantos votos você teve? Eu tive 74.351. Caraca, muito voto. mano. Foi bastante voto. Eu Muito fui o voto. quinto mais votado da minha bancada naquela época. Qual partido que era? Aquela época era o PSL. O PSL. Bolsonaro saiu como candidato à presidência da República, venceu. Eu fui candidato a deputado estadual, venci também. Fui o 53º de 94 deputados estaduais e o que mais me assustou foi que eu era um garoto da periferia, morava ali na favela da Zona Sul de São Paulo, chamada Buraco do Sapo, não sei se vocês já ouviram falar. Não. Pois é, Buraco do Sapo, tem esse nome feio mesmo. É porque, tipo, tem duas ruas, assim, que elas... dois morros gigantescos que eles se encontram lá no final. E bem lá no finalzinho, nessa valeta, na valeta tinha um córrego, né? E toda vez que chovia, enchia, né? E por acaso, algum dia deve ter saído o sapo dali de dentro, que virou Buraco do Sapo o nome, né? Sim. Aí tinha enchente ali, entrava na casa das pessoas, era uma coisa horrível. Eu cresci ali, exatamente naquele ambiente. Vizinho da Tabata Amaral, né? Porque ela nasceu na Vila Missionária, né? E eu do lado de cá, né? E ela ainda ficou irritada comigo, por quê? Porque ela, quando foi eleita deputada, ela saiu falando pra todo mundo que era a única da região. Mentira! Não era a única da região, não. Eu também sou dali, tá entendendo? E foi uma coisa muito ímpar, porque, pô, eu não tinha recurso, não tinha dinheiro, não tinha nada, meu parceiro. Nada! Você olha pra mim, meus vizinhos não acreditavam em mim. Os vizinhos, você vai ser eleito, nada, impossível, não tem como. Pô, você precisa ter dinheiro, precisa, de fato, precisa ter grana, né? Mas graças a Deus deu certo e... Eu digo pra você, mano, ser deputado durante esses 4 anos que eu fui na Assembleia de São Paulo foi uma coisa que foi muito bom pra mim, mas não é o meu único objetivo de vida, porque enquanto eu estiver ativamente participando politicamente, não necessariamente você precisa estar dentro de um mandato para isso, você pode participar politicamente para poder melhorar o seu país, aquilo que você acredita, mesmo fora do mandato, mesmo fora do cargo. Ora, Guilherme Boulos chegou onde ele chegou, fora do mandato. Ele está sendo deputado federal agora, tá entendendo? E tantas outras lideranças políticas também exatamente no mesmo sentido. Eu sempre defendi que pessoas jovens não apenas participassem politicamente enquanto políticas, mas participassem politicamente ocupando espaço de liderança para influenciar outros jovens também a ocuparem esses espaços e assim sucessivamente, né? Então a minha principal preocupação hoje é não deixar esse vácuo de poder às pessoas que não prestam. Ainda que seja fora do mandato, ocupe. Aquele espaço tem que ser ocupado. Muito bom.